Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de arquitetura de computadores, arquitetura e organização de computadores. E na aula de hoje nós vamos falar por alto, vamos fazer uma abordagem de alto nível da função e interconexão do computador. O material utilizado para essa apresentação são os slides, ou para esta aula, são os slides do próprio livro do William Stallings sobre arquitetura e organização de computadores. É um dos autores mais tradicionais nessa área, embora eu esteja recomendando a você que leia sempre o livro que tem o nome invertido, Organização e Arquitetura de Computadores, da Ana Graziele Dionísio, porque a professora da USP do Mackenzie, ela tem uma forma mais didática de trabalhar, de tratar os assuntos que nós estamos abordando, inclusive se baseando em autores renomados como o Tannenbaum e o Stallings. Então, para fazer a leitura e sozinho, em casa, então eu recomendo que vocês recorram, você recorra ao livro da Ana Graziele, que está disponível, tanto aquele como este, estão disponíveis na Biblioteca Virtual Pearson, que você, como estudante do Instituto Federal de São Paulo, tem acesso a esses materiais de forma online, de forma virtual. Aproveite essa oportunidade, aproveite esse recurso que custa caro para o governo. Aproveite o que você tem à mão, porque muitas vezes os estudantes fazem curso se recorrendo a livros antigos, que estão em falta, estão emprestados para outro colega. E a gente, além de ter a biblioteca física impedida de uso por conta da pandemia, mas nós temos a biblioteca virtual que, nesse momento, é ideal para você trabalhar e ir além dos tópicos de uma aula mais resumida, como faremos. Bom, então vamos lá. Quais são os objetivos de aprendizagem nesta aula? Entender os elementos básicos de um ciclo de instrução e o papel das interrupções. Descrever o conceito de interconexão dentro de um sistema computacional e avaliar as vantagens relativas da interconexão ponto a ponto em comparação com a interconexão de barramento. E conhecer de maneira geral o funcionamento da QPI comparada à recente UPI. Bom, os componentes do computador numa abordagem de programação aí do hardware, a gente tem a entrada de dados, sequência de funções aritméticas e lógicas, e a saída são os resultados. Aí uma abordagem de programação do software, né? Então aqui é a programação do hardware, aqui é a programação do software. Você tem os códigos de instrução, você tem um software que interpreta a instrução, tem sinais de controle e aí envia para o hardware para executar as funções aritméticas e lógica. Tradicionalmente aí a ULA, né, unidade lógica e aritmética, ou ALU em inglês. E você tem aqui a entrada de dados também e no final os resultados. Então é possível ver que quando você implementa a programação em nível de software, outras camadas vão surgindo. Se for oportuno, a gente aborda esse assunto em uma aula, que é a ideia da visão de máquina multiníveis. Por quê? Você tem um hardware no nível mais baixo, que trabalha com a linguagem de máquina, que é o sistema binário, né, que você já aprendeu em circuitos digitais, no módulo anterior do curso. E você tem, então, já na linguagem de máquina, né, o código binário, você tem níveis acima. O primeiro nível é o nível da linguagem de montagem,
que traduz um código já um pouco mais aproximando da linguagem humana para o código de máquina. O tradutor é o assembler e a linguagem é o assembly, que já está um pouco mais humanizada. E as linguagens de alto nível que foram surgindo para programar computador desde a década de 60. E aí nós temos linguagens famosíssimas, né? E que dela derivaram outras linguagens, como a linguagem C. Tem também linguagem comum, que era utilizada em mainframes, o COBOL. E aí as linguagens que foram nascendo mais recentemente, o Java, C++, quando eu digo recentemente, em comparação a essas outras linguagens, claro. Essas linguagens se tornaram de alto nível, Pascal, e fica mais próximo da linguagem humana. E aí as mais recentes, Ruby, Python, né? Tem uma série de linguagens aí mais recentes e que estão em alta, né? JavaScript. A gente tem algumas linguagens aí muito utilizadas na web, PHP, mas na verdade as linguagens mais puras, né? Essas anteriores, não deixaram de ter o seu papel, principalmente a linguagem C. Ela ainda é utilizada e sua filha direta C++, e aí mais próximo a C, mas já uma roupagem muito mais elegante, muito mais atual, Java. Mas continuemos, a aula não é para abordar linguagens de programação, mas então você tem linguagem de alto nível, então é como se fossem máquinas de níveis mais altos, inclusive o Java faz isso, né? Ele tem uma JVM, uma Java Virtual Machine, ele cria uma máquina virtual, como se fosse um computador virtual, e trata tudo que ele precisa ali nesse nível, escondendo aí do programador o hardware, escondendo as camadas inferiores, que não interessa. Outras linguagens, como a linguagem C, ela também é de alto nível, e quando você compila, ela é uma linguagem compilada, quando você compila, o código C vira convertido em código de máquina, na verdade, para o código assembly, e o assembly é convertido para código de máquina, certo? Pelo assembler. Aqui é uma visão de nível superior do computador, do hardware do computador em blocos, aí, um diagrama. Aqui esse quadro aqui a gente tem a CPU, processador, e os diversos registradores aí que constituem o processador, contador de programa, né? Então aqui tem então registradores de entrada e saída, tem a ULA, né, ou a ALU, a unidade lógica aritmética, a unidade de execução, né, que executa propriamente as instruções. Você tem um barramento do sistema, que são os canais que permitem a comunicação entre os componentes do computador, do sistema computacional ou do dispositivo computacional. Então aqui a CPU se comunicando pelo barramento com a memória principal, que é a memória DRAM. E aqui os dados armazenados, instruções na memória. E aqui um outro módulo de entrada e saída, representando os diversos dispositivos de entrada e saída que você pode usar no computador, teclado, o vídeo, né, outros dispositivos como um HD para armazenar dados, tudo representa entrada e saída, mouse. E aqui estão os nomes dos registradores, contador de programa, que permite saber qual é a próxima instrução a ser executada, registrador de instrução, registrador de endereço de memória. Eu preciso saber um endereço de memória para acessar uma informação lá na memória principal. Registrador do buffer de memória, registrador de endereço de entrada e saída, registrador do buffer de entrada e saída. A função básica realizada por um computador é a execução de um programa, que consiste em um conjunto de instruções armazenadas na memória. Então, quando o programador escreve, o desenvolvedor escreve um programa, numa linguagem de alto nível, aquilo é um código estático, armazenado em memória secundária, e aquilo vai ser traduzido ou em tempo de execução
ou pelo compilador, ou um pouco de cada, né? No caso de linguagem Java, da linguagem Java, que é linguagem C Sharp, que são linguagens híbridas, que tanto compilam código e aí geram um bytecode que vai ser interpretado pela máquina virtual de cada uma dessas linguagens. Então, a gente tem aí, quando esse código é executado, ele fica ativo em memória. Ele é carregado da memória secundária estática de armazenamento perene, né? Que fica ali enquanto você não retirar, né? não excluir ou a informação não ficar danificada, né? Mas então você tem uma informação gravada aí enquanto for desejável. E quando você executa o programa, aí ele é carregado para a memória principal, que é a memória de trabalho, a memória que está sendo utilizada enquanto o dispositivo computacional está operando. E aí ativa em memória e usando o processador em certos períodos de tempo. Isso a gente vai estudar, você vai estudar um pouco mais quando estiver estudando o sistema operacional. Então, a função básica é realizada para o computador executar a execução de um programa que consiste em um conjunto de instruções armazenadas na memória. Quando você executa o software, ele carrega instruções para a memória que vão sendo executadas na sequência, né, em que foram escritas, obedecendo a alguns desvios, né, que podem acontecer, uns ifs, né, alguns laços. O processamento exigido para uma única instrução é chamado de ciclo de instrução. Então, o ciclo de processamento para executar uma única instrução é o ciclo de instrução. Usando a descrição simplificada em duas etapas, dada anteriormente, o ciclo de instrução é representado na figura a seguir, né? As duas etapas são conhecidas como ciclo de busca e ciclo de execução. Ciclo de busca também chamado em inglês de fetch. Então aqui a gente tem o início, então vem a busca, então tem uma unidade responsável por buscar a instrução na memória. Essa instrução é executada, é enviada para a unidade de execução e se não tem mais nenhuma instrução a ser executada, a execução aí do programa para. Se é necessário buscar outra instrução, então aqui volta para o início para buscar uma próxima instrução, uma instrução na sequência. No início de cada ciclo de instrução, o processador busca uma instrução na memória. Em um processador típico, um registrador chamado contador de programa mantém o endereço da instrução a ser buscada em seguida. Então o contador de programa sabe qual é a próxima instrução a ser buscada, porque ele já tem esse endereço dentro dele, né? Armazenado nele. Lembrando ou observando que registrador é a menor porção de memória existente no computador. Ela é imediata aí ao uso do processador, guarda poucas informações, mas é muito necessário para o trabalho do processador, porque o acesso aos registradores é imediato, eles estão no núcleo do processador. A menos que seja solicitado de outra maneira, o processador sempre incrementa o contador de programa, o PC, Program Counter, após cada busca de instrução, de modo que buscará a próxima instrução em sequência, no endereço sequencial, ou seja, a instrução localizada no próximo endereço de memória mais alto, na sequência. O processador interpreta a instrução e realiza a ação solicitada. Em geral, essas ações estão em uma dessas 4 categorias: processador memória. Os dados podem ser transferidos do processador para a memória ou da memória para o processador, em um desses sentidos. Processador entrada e saída, os dados podem ser transferidos de ou para um dispositivo periférico, transferindo entre o processador e um módulo de entrada e saída. Então, a comunicação com o dispositivo de entrada e saída. O processamento de dados, o processador pode realizar alguma operação aritmética ou lógica sobre os dados, usando a ULA, né? Usando a unidade lógica aritmética. Você já viu isso em programação,
Então, qualquer operação, qualquer equação, cálculo, comparação lógica é de responsabilidade da unidade lógica aritmética. Terceira natureza é o controle. Uma instrução pode especificar que a sequência de execução seja alterada. Além disso, em vez de referência à memória, uma instrução pode especificar uma operação de entrada e saída. Então, em vez de buscar a próxima instrução na memória, pode o controle aí, né? A unidade de controle, ela dizer aí para o processador que ele tem que acessar um dispositivo de entrada e saída. Ou dar um salto aí no endereçamento de memória. E aqui tem um diagrama de estados de busca e execução de instruções. Então aqui a gente tem a busca da instrução, o cálculo do endereço da instrução, a busca, é preciso saber o endereço, daqui normalmente vai ficar no contador de programa, né, o PC, registrador PC, aí busca-se a instrução na memória, decodificação do operando da instrução, saber aí qual vai ser o valor a ser utilizado aí na instrução, cálculo do endereço do operando para buscar esse dado contido na memória, busca do operando na memória. Quando tem múltiplos operandos, então isso daqui fica acontecendo, aqui decodifica e tem uma adição, uma soma de uma adição de dois valores. Então, esses operandos são identificados, calculado o endereço deles, aí busca um operando e depois busca o outro. Depois vem para a operação de dados, o cálculo do endereço do operando. Aqui na verdade que a busca do operando, operação de dados, aí aqui está o cálculo de outro endereço de operando. Também aqui os resultados podem ser múltiplos. Aqui esse cálculo é a operação, né, de cálculo mesmo. A soma dos dois valores vai resultar em um operando e aí vai armazenar esse operando como sendo o resultado da soma dos dois números, por exemplo. E quando tem múltiplos resultados, isso daqui fica repetindo, né? Quando existem vários operandos, e vai ter múltiplos resultados. E isso volta ou para cá para calcular o endereço do operando, ou para o fim da execução da instrução e busca da instrução seguinte. Na verdade, que quando você tem o cálculo aí, do endereço do operando, isso aqui pode voltar para calcular mais endereço de mais operandos. Lembrando que operandos são os valores usados em cálculos, por exemplo. Tá, agora, interrompendo um pouco esse assunto da instrução, nós falamos agora de interrupções. Praticamente todos os computadores oferecem um mecanismo por meio do qual outros módulos, entrada e saída, memória, podem interromper o processamento normal do processador. Então é uma forma de sinalizar para o processador que a atenção dele é necessária. O processador precisa ser utilizado por algum desses outros dispositivos, outros módulos do computador, como um disco, né, um HD, um dispositivo de entrada e saída, ou a memória. E a tabela abaixo lista as classes mais comuns de interrupções. Interrupção de programa, timer, entrada e saída e falha de hardware. Então, de programa gerado por alguma condição que ocorre como resultado da execução de uma instrução, como overflow aritmético, né? Estourou um número, capacidade de um número aí inteiro, por exemplo, armazenar um resultado. Divisão por zero, uma falha grave, né? Tentativa de executar uma instrução de máquina ilegal ou referência fora do espaço de memória permitido para o usuário. Alguma dessas falhas aí gera uma interrupção de programa. Timer, gerado por um timer dentro do processo, isso permite que o sistema operacional realize certas funções regularmente. Então isso daqui é para marcar mesmo tempo. De tempos em tempos
algo vai acontecer, né? Então toda operação que precisa aí de um controle temporal, então esse timer é usado pelo sistema operacional. Entrada e saída gerado por um controlador de entrada e saída para sinalizar o término normal de uma operação ou uma série de condições de erro. Então está sendo feita aí uma gravação no HD e aí quando finaliza essa gravação o controlador de entrada e saída informa isso ao processador. Ó, gravação realizada com sucesso, a leitura. Falha de hardware gerada por uma falha como falta de energia ou erro de paridade de memória. Então é uma falha aí do hardware mesmo, hardware do equipamento. As interrupções são fornecidas em primeiro lugar como um modo de melhorar a eficiência do processamento. Com as interrupções, o processador pode estar engajado na execução de outras instruções enquanto uma operação de entrada e saída está em andamento. Esse também é um conceito que é estudado em sistemas operacionais e é uma solução. Antes de existir o conceito de interrupções, uma instrução deveria ser executada até o fim, para que somente depois dessa execução o processador pudesse dar atenção para uma outra instrução, para uma outra solicitação. Então, isso trazia uma queda de desempenho, né? Uma degradação de desempenho, porque você tem lá o processador sendo ocupado por uma instrução e às vezes ela exige demais, né? É muito assim exigente em termos de tempo e uso aí da CPU, e outra instrução não tem o direito de executar um outro job, né? Um outro trabalho. Então, com a história das interrupções, o processador, enquanto uma operação de entrada e saída está sendo realizada, ele pode trabalhar com a execução de outra instrução até que o acesso lá ao disco, né, para memória, alguma operação lá no acesso a dispositivo de entrada e saída, pode continuar sendo realizada. Quando aquilo terminar, vem a interrupção para o processador dar atenção. Depois que essas poucas instruções tiverem sido executadas, o controle retorna ao programa do usuário. Então aí essas instruções são executadas e o controle retorna ao programa do usuário. Enquanto isso, o dispositivo externo está ocupado aceitando e imprimindo dados vindos da memória do computador. A gente poderia até comparar mesmo com a impressora. A impressora está trabalhando, os dados estão sendo enviados para a impressora. O processador, depois desse trabalho iniciado, o processador pode dar o acesso aí, dar atenção para os programas do usuário. Essa operação de entrada e saída é realizada simultaneamente com a execução de instruções no programa do usuário. Quando o dispositivo externo está pronto para ser atendido, ou seja, quando estiver pronto para aceitar mais dados do processador, o módulo de entrada e saída para o dispositivo externo envia um sinal de requisição de interrupção, o que no Windows é a famosa IRQ, a requisição de interrupção, Interrupt Request. Então, tem esses canais de IRQ usados pelo sistemas operacionais Windows, exatamente para cada hardware ter o seu número aí de IRQ e exigir a atenção aí do processador quando precisar enviar esse sinal de requisição. O processador responde suspendendo a operação do programa atual, desviando para um programa para atender a esse dispositivo de entrada e saída em particular, conhecido como tratador de interrupção, e retomando a execução original depois que o dispositivo for atendido. Lembrando que isso é em tempo computacional, então quanto melhor o desempenho aí do hardware, menos o usuário vai perceber que está acontecendo uma interrupção, muitas vezes não percebe, parece que tudo está acontecendo ao mesmo tempo, graças a essa história aí, dessa preempção, né? O processador consegue chavear, né? Consegue dar atenção para um processo, para um programa em execução e alternar para outro, que são conceitos de sistema operacional e você vai entender ligando com o que você está aprendendo
arquitetura e organização de computadores. Então aqui o fluxo de controle de um programa com interrupções. Então aqui no caso é sem interrupção, o programa do usuário executa e em determinado instante tem uma operação de gravação, e aí chama aqui o programa de entrada e saída, né? O controlador de entrada e saída. Então desvia para cá, aí tem aqui a execução do comando de entrada e saída e a finalização. E volta para cá. Então veja que isso aqui acontece uma vez, aqui sem interrupção. Aí ele volta para cá, gasta o tempo 2 aqui. Tem uma nova gravação em disco, vamos chamar assim. Aí vai lá para o programa de entrada e saída, executa o comando de entrada e saída, finaliza, volta para cá. E depois mais um trecho aqui de tempo no programa do usuário e outra gravação. E aí volta para cá, né, até finalizar. Aqui está faltando mais uma seta, né? Não puseram aqui, mas é só para representar essa repetição, né, essa continuidade de interrupção de desvio para execução aqui do programa de entrada e saída, só que aqui o processador não faz nada. Quando desviar para cá, o processador fica ocupado do lado de cá, com o programa de entrada e saída. Quando se utiliza interrupções com curta espera, de entrada e saída, então aqui executou, tem uma operação de gravação, vai para o programa de entrada e saída, e volta para cá antes da execução do comando de entrada e saída, e enquanto isso aqui pode estar executando o comando de entrada e saída. Aí aqui continua, o processador dá atenção, só que de repente, no meio do caminho aqui dessa execução, vem uma requisição, um tratador de interrupção solicita aí uma atenção do processador, da CPU, e aí desvia para cá, termina, volta para cá. E aí continua o fluxo. Seja ele aqui para dar atenção para o programa de entrada e saída, ou para tratar uma interrupção. E aqui é com longa espera de entrada e saída. Então o programa do usuário executa, desvia aqui para o programa de entrada e saída, antes de executar o comando de entrada e saída, volta a atenção, e aqui continua a dar essa atenção, só vai desviar para cá, né, quando terminar essa operação, e aí o programa de entrada e saída executa de novo, e aí tem uma outra operação de gravação em disco, por exemplo, aí o tratador de interrupção trata isso, volta para cá a gravação, e aí segue o fluxo. E aí volta para cá. Então aqui está mostrando que existe um tempo maior de espera para a atenção aí de programa de entrada e saída. E aqui é com espera curta. Espera longa, espera curta. Mas ambos são semelhantes em relação a exigência e a solicitação da interrupção. A diferença é que aqui tratou a interrupção só quando terminou esse processo aqui, né, esse tempo aqui de execução de um programa do usuário, e aqui foi interrompido no meio, nessa curta espera. E aqui um esquema lá do ciclo de instruções usando interrupção. Então aqui tem o início, a busca da próxima instrução, executa a instrução, e aqui a interrupção está habilitada, aqui está desabilitada. Quando estiver desabilitada, se tem mais instrução, volta para cá. Quando a interrupção for habilitada,
aí joga a atenção para o tratador de interrupção. Aí verifica qual a interrupção, processa a interrupção, volta para o início para buscar a próxima instrução. E quando não tem nenhuma instrução a ser executada, vai para o parar e finaliza a execução aí do programa. Aqui é o diagrama de estado de ciclo de instruções com interrupções. Então aqui é aquele mesmo diagrama, só que agora vai adicionar a interrupção aqui no final. Então tem o armazenamento do operando e verifica se tem uma interrupção. Se tem interrupção, desvia para a interrupção. Se não tem, vem para cá, aquele ciclo normal. Então adicionou esses dois componentes do diagrama de estado, né? A verificação da interrupção e se tem, desvia aí para o tratador de interrupção. Duas técnicas podem ser utilizadas para lidar com múltiplas interrupções. Primeiro, desativar as interrupções enquanto uma interrupção estiver sendo processada. Aí é aquela história de uma hierarquia de interrupções. Uma interrupção desabilitada significa simplesmente que o processador pode ignorar e ignorará esse sinal de requisição de interrupção. E outro, definir prioridade para interrupções e permitir que uma interrupção de maior prioridade faça com que um tratamento de interrupção com menor prioridade seja interrompido. Olha só, vamos lá. Interrupção sequencial acontece assim, imagina que aqui são instruções, programa do usuário com várias instruções, cada tracinho desse. Em determinado instante, na execução de uma instrução, foi solicitada a atenção do processador. Foi lançada uma interrupção, uma requisição de interrupção. E aí o programa foi desviado, a atenção aí, o processador desviou para o tratador de interrupção. Trata a interrupção, volta do ponto que parou. Aí só depois, quando isso aqui acontecer, é que um outro tratador de interrupção pode exigir a atenção do processador, tratar a interrupção e voltar no programa do usuário de onde parou. Então veja que aqui elas estão em sequências. Nunca pode desviar daqui para uma segunda interrupção. Já quando você tem um alinhamento de interrupções, né? Então o programa do usuário pode ter desviado para tratar uma interrupção, né? A execução pode ter desviado para o tratador de interrupção e durante o tratamento dessa interrupção tem uma outra interrupção, desvia de novo. Aí esse é o caso de controlar as interrupções com prioridades. Então, um exemplo de alinhamento de interrupção, programa do usuário, tempo 0. No tempo 10, tem uma rotina de impressora. Na impressora, para trabalhar, o software da impressora lançou aí uma interrupção. O processador trata essa interrupção. E aqui, durante a execução desse tempo, de T10 a T40, lá no tempo 15, uma outra rotina de interrupção de comunicação solicitou, aí ela é mais importante, desviou para cá, trata, no tempo 25 voltou para o software da impressora. E lá no tempo 25, uma interrupção de disco, aí uma gravação, leitura no HD, por exemplo, desviou de novo do software da impressora no tempo 25 e terminou no tempo 35, voltando aí para o tratamento aí do software a interrupção do tratamento da interrupção do software da impressora. E aí finaliza aqui no tempo 40 e volta para o programa do usuário. Veja a hierarquia aqui de interrupções, aí definido aí pela prioridade. Igual IRQ em sistemas Windows, o número de RQ, quanto menor, mais importante, mais prioritário é o canal de interrupção, né? Utilizado aí pelo sistema operacional. Eu vou interromper aqui, a videoaula vai estar ficando muito extensa, e a gente volta a falar de estrutura de interconexão
e alguma proposta de atividade para você, tá certo? Então nos vemos em breve. Tchau!